Bom dia, é, bo- bem-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes com a gente hoje. A gente está esperando alguns minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar. Se vocês puderem ir colocando aqui no chat o nome, de onde vocês estão falando, aonde vocês estão nos assistindo, para a gente conhecer um pouco quem é que está aqui com a gente hoje. Que mais um minutinho a gente pode dar início ao nosso encontro. Tem gente de muitos lugares do mundo aqui com a gente. Que bom ver vocês aqui. Bom, acho que a gente pode ir dando início conforme vai chegando mais gente, vai se juntando aí a nós. Bom dia, estamos hoje reunidas aqui para celebrar o lançamento da publicação Apoiando Soluções a partir das Tradições, democratizando o acesso aos recursos da filantropia para os povos indígenas no Brasil. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Agradeço também, nesse começo, a participação dos intérpretes que vão fazer a tradução para a língua inglesa. For translation into English, please active by clicking in the globe below and choosing the English channel. Para nossos parceiros e amigos que quiserem escutar em inglês, tem a tradução disponível. Nesse encontro de hoje, vamos conhecer em primeira mão esse material, que faz um mergulho nos dados dos apoios do Fundo Casa Socioambiental para os povos indígenas, nesses quase 20 anos de história. Vamos poder ouvir e bater um papo com as nossas convidadas especiais. Maria Amália, fundadora do Fundo Casa e nossa diretora de Desenvolvimento Estratégico. Severiá Idioré, membra do nosso Conselho Deliberativo do Fundo Casa. E a Alessandra Corap Munduruku, que é nossa parceira em projetos apoiados pelo Fundo Casa. Vamos poder ouvir suas histórias e essa relação de trabalho que o Fundo Casa vem fazendo com seus povos, com os povos indígenas. Para vocês me conhecerem, meu nome é Inimá Krenak e nos últimos 6 anos eu estou nesse lugar, como gestora de programas no Fundo Casa Socioambiental, especialmente à frente dos apoios aos projetos das organizações indígenas. Tem sido uma honra para mim, pessoalmente, poder colaborar com essas iniciativas tão importantes que vêm sendo realizadas no chão dos territórios. Que possamos fazer um pouco para contribuir com essas pessoas que mantêm o céu suspenso, como diz nosso querido xamã Yanomami, Davi Copenaua. Pessoas que há muito tempo têm cuidado dos lugares onde estão, desses lugares onde a terra descansa. E mesmo as que foram removidas, arrancadas dos seus lugares, como o meu povo, Krenak, e tantos outros povos que hoje estão no movimento de retorno para regenerar esses lugares. Minha origem Krenak vem do meu pai, que nasceu no Vale do Rio Doce e que nós chamamos ele de Uatu. Fica nesse lugar que hoje é chamado Minas Gerais. Desde que eu me conheço por gente, meu pai teve nesse movimento de luta pelos direitos dos povos e da nossa mãe terra. Direito de existir, de continuar a segurar o céu, no entendimento que a terra não é um supermercado. Todos os seres têm o mesmo direito de existir, inclusive a montanha, o rio, a floresta. Eu, na mundos, acompanhando meus pais nas idas para as aldeias, acompanhando esse movimento de muitas lideranças, de tantos povos que passavam pela nossa casa, nas agendas de luta do movimento
para tratamento de saúde ou estudo. Cresci ouvindo as reuniões da Uni, brincando no quintal da Embaixada dos Povos da Floresta. Me formei em Ciências Sociais e Gestão Ambiental. Estudei na PUC, dentro do programa Pindorama, que dá bolsas para jovens indígenas que vivem em São Paulo. A minha vida profissional começa numa organização indígena, e por muitos anos eu tive desse outro lado, buscando recursos financeiros e realizando projetos com as comunidades. Inclusive lá no início, há 20 anos atrás, com o apoio do Fundo Casa. Conheço bem os desafios para conseguir manter uma organização de base, para conseguir recurso para realizar os projetos, para atender as demandas das nossas comunidades. E nesse lugar, hoje, no Fundo Casa, eu fico muito feliz de poder fazer essa ponte para aproximar esses dois lugares, esses dois mundos. Apareceu uma janelinha aqui na minha tela. Deixa só eu clicar nela para dizer que eu estou escutando em português. Bom, agora que eu já me apresentei, já contei para vocês quem eu sou, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o que nos moveu a fazer essa publicação. Essencialmente, foi mostrar a importância de fazer o recurso chegar na ponta, nos territórios e nas organizações indígenas. Como todos nós sabemos, porque vários estudos já mostraram isso, as grandes áreas de floresta que existem hoje estão sendo guardadas, cultivadas, cuidadas pelos nossos povos, nesses lugares que ainda restaram. E hoje, esses lugares têm um papel fundamental para ajudar a equilibrar o clima do nosso planeta e evitar o agravamento da crise que a gente já está vivendo. Tem sido muito falado também sobre os recursos disponíveis pela cooperação internacional e por grandes fundações para ajudar as nossas comunidades a cuidar desses lugares e assim ajudar a assegurar esse equilíbrio climático. Mas o que tem chegado realmente é muito pouco. Estima-se que nos últimos 2 anos, cerca de 3% desse recurso chegou de fato a organizações indígenas e de comunidades tradicionais. Nós sabemos que existe uma narrativa de que as nossas comunidades não têm capacidade ou então que não têm interesse em gerir esses recursos. E essa publicação que a gente está lançando hoje aqui, ela vai ajudar a inverter essa narrativa, porque nela a gente traz os resultados dessa caminhada de 19 anos do Fundo Casa, marcado pela parceria com mais de 182 diferentes povos, onde hoje a gente chama Brasil, em torno de 202 terras indígenas, apoiando as demandas e os sonhos dessas comunidades. Foram 727 projetos apoiados, de 402 diferentes associações indígenas. Para vocês terem uma ideia, 182 povos representam mais da metade dos 305 que são reconhecidos hoje no Brasil. Vocês também vão poder conhecer um pouco do nosso mito de origem, como o Fundo Casa nasce, inspirado nesse universo indígena, pela relação de admiração e amizade com as lideranças da União das Nações Indígenas, a UNI. Lá na década de 80, já pautava essa agenda de defesa e autonomia dos povos indígenas. Vocês também vão poder ler como o Fundo Casa atua nesse campo, baseado na escuta e na confiança, consultando sempre as comunidades sobre suas reais necessidades, para apoiar seu fortalecimento, confiando na sua capacidade de identificar e propor soluções para os problemas, acompanhando como aliado, como parceiro, respeitando a autonomia e garantindo ferramentas para a gestão dos projetos, com flexibilidade e acerto de rumos também, quando é necessário. Vocês também vão, a gente também vai ver na publicação como o Fundo Casa procura incidir, influenciar o campo da filantropia para ampliar os recursos que são direcionados diretamente para as organizações lideradas por indígenas, demonstrando a potência desses apoios.
Esse é um dos objetivos dessa publicação. Acreditamos que temos muito a aprender, como humanidade, com os povos tradicionais, que é preciso reconhecer a tradição dos povos originários como pilar para manter o céu suspenso, como nos ensina o Davi. E nós temos investido nisso, como vocês vão ver daqui para frente. É, a gente vai ter agora a oportunidade de ouvir a Maria Amália, que, além de fundadora do Fundo Casa, como eu já disse antes, é uma amiga que me conhece desde que eu era aquela criança, brincando na Embaixada dos Povos da Floresta em São Paulo. Ela é membro fundadora da Rede Como A, de Filantropia para a Justiça Social, e da Aliança Socioambiental Fundos del Sur. Ela lidera a participação do Fundo Casa em várias coalizões internacionais de fundos e fundações filantrópicas, e milita no campo da filantropia nacional e internacional há quase 30 anos, compartilhando o conhecimento gerado pelo Fundo Casa nesses 19 anos de apoio às comunidades locais, mobilizando, engajando o campo da filantropia para o financiamento chegar de fato na mão desses guardiões. Amália, é com você. Ei, já comecei a chorar e a gente nem falou, nem começou. É que escutando a Animar, né, essa história aí, é, desculpa, eu não estava no programa, mas é, exatamente, vamos lá. Então a história está escrita, né, não vou contar, mas quando eu era menina, estudando nos Estados Unidos, eu consegui uma bolsa numa faculdade na Califórnia e fiquei sabendo da criação ali naquele ano, 85, de algumas organizações globais que queriam proteger as grandes florestas, os grandes rios, os grandes biomas do planeta. Eu resolvi virar voluntária ali da Rainforest Action Network, né? Foi essa grande. E eu ali comecei a ter contato com esse universo de que existia recursos para iniciativas da sociedade civil. Nos 4 anos que eu acompanhei da faculdade, que eu acompanhei o RAN, eles saíram de uma escrivania emprestada, num escritório emprestado, para todo um andar com equipamentos e pessoas e equipe, todo o ground floor, né? Todo o piso térreo de uma área caríssima, Centro Financeiro de São Francisco. E eu fiquei o tempo todo me perguntando. Bom, no ano seguinte, eu conheci o Ailton Krenak, né, numa conferência em Washington, e eu escutei toda a preparação que estava sendo feita para a garantia dos direitos indígenas na Constituição, que estava sendo escrita. Isso foi em 86. Acompanhei dali para frente todo aquele processo e sempre pensando como é, e sempre quando vinha, trazendo um pouquinho, né, de recursos para uma aldeia, para outra, fui aprendendo, ouvindo a visão deles, e foi daí mesmo, a inspiração do Fundo Caso veio de lá, né, de como é que você quebra essa barreira, de que os recursos são tão abundantes para organizações que fazem trabalhos importantes, né, não digo que não, mas onde é que está o resto da estratégia? Aquele que faz o recurso chegar na mão das organizações e, e dos grupos, né? Dos grupos protetores desses lugares, esses que estão sempre os mais vulneráveis, é, como é que fala? Os mais atacados, né? Os que têm os seus direitos mais violados e que não têm recursos para se proteger, para garantir os seus caminhos, a manutenção e a proteção da própria cultura, que é, afinal, o que tem protegido esses grandes biomas do nosso planeta. É a cultura do povo indígena que tem feito isso. Não é, eles têm a ciência que fez com que todos esses territórios
80% das florestas que ainda existem no planeta são território indígena, acho que não precisa dizer mais nada, certo? E por que que é que eles sempre foram tratados como os que não tinham capacidade, ou que não tinham interesse, como a Inima falou? E a gente sabia que não, né? Porque todo o trabalho da UNI, da Aliança dos Povos da Floresta, todo o trabalho que eu voltei para o Brasil para fazer, inclusive, dali para frente, com eles e depois com o movimento ambientalista, socioambiental aqui do Brasil, demonstrava que existia interesse e capacidade. E quando falta algum conhecimento, alguma ferramenta, a gente vai junto, entrega. Na nossa aposta, no fundo casa, primeiro que sim, existe capacidade, existe interesse, e o que o povo indígena mais quer é autonomia para definir o seu futuro. Então, eu não sou indígena, nunca pretendi, né, ser, mas sempre estive por trás dessa luta. Quem importa para nós nesse planeta agora são eles, são os povos indígenas, os povos tradicionais, é, também, né, os quilombolas, os que aprenderam com os indígenas como cuidar desses lugares. Eles são as pessoas, essas são as pessoas mais importantes que a gente tem neste planeta nesse momento, porque são elas que estão protegendo os lugares onde a vida existe, onde a biodiversidade, a nossa diversidade de vida é o que vai manter esse planeta vivo. E não por acaso são os lugares onde que tem maior capacidade de regular o clima desse planeta inteiro. Isso já tem mais, está mais do que provado, já tem muita ciência por trás. E por que que ainda existe tanto dinheiro indo para as organizações que não são nem os povos indígenas, não estão nem aqui na nossa região. Existem estudos, e a gente usou aí na nossa introdução à nossa publicação, demonstrando como ainda o recurso da filantropia, 80%, pelo menos, que é dedicado para o sul global e o leste global, né, os nossos, a maior, a majority world, o mundo, o maior mundo, a maior parte do mundo, 80% ainda vai para instituições que ficam no norte global para trabalhar nos nossos territórios. Enquanto a gente já desenvolveu capacidade mais do que suficiente, transparência, compromisso, eficiência, como esse estudo vai mostrar para vocês, quando vocês lerem, de que é possível fazer na escala da demanda, mas que está faltando é o recurso. Vocês vão ver também que tem um processo nesse estudo, que lá atrás, né, há 40 anos, quando eu comecei a pensar nisso, fui encontrando outros ambientalistas, fui conseguindo acompanhar também as demandas indígenas, o avanço, né, dessa luta por direitos, a conquista na Constituição de que eles não tinham mais que ser tutelados, que tinham direito a ter a própria voz, definir o seu próprio destino, administrar seus próprios recursos, tudo isso foram conquistas incríveis. Mas até chegar no ponto de poder acessar esse recurso precisa estar disponibilizado para eles. E não está normalmente, e não esteve. Só Mas a gente queria que isso estivesse. Então, nós criamos um modelo, uma forma de trabalhar para que isso fosse possível, para que eles, os grupos inexperientes, que estavam excluídos esse tempo todo, sempre sendo taxados de incapazes, para que eles fossem capazes de acessar. E não só a gente traz o recurso, mas a gente traz as ferramentas que eles precisam para fazer essa gestão e principalmente o acolhimento, a compreensão de onde eles estão. Quem tem que adaptar os nossos sistemas para que eles sejam capazes de nos acessar somos nós. Eles estão fazendo o principal. A luta mais difícil é a deles. A gente tem simplesmente que facilitar para que esse recurso chegue de forma cuidadosa, para que eles é, possam fortalecer suas capacidades de gestão, né, de administração de recursos,
porque tem legislações, eles estão dentro, né, de um Estado que tem suas leis e que, para poder fazer a gestão, eles precisam, essas leis precisam ser cumpridas, eles precisam conhecer, mas não tem nenhum segredo, não é difícil fazer. É só oferecer as ferramentas e cuidar para que isso seja, que eles tenham sucesso. O nosso objetivo é que eles tenham sucesso. E agora, nesse momento que a gente está vendo novas estruturas indígenas, os fundos territoriais, as organizações, as associações se fortalecendo, cada vez mais esses grupos vão poder ter acesso a outros recursos. O nosso trabalho é fazer o primeiro passo para que eles comecem a ter essa relação com esse universo da filantropia. E na nossa história, né, vocês veem que nos primeiros anos a gente não tinha muito recurso, não conseguiu apoiar muitos grupos, apesar do nosso grande esforço. Mas que nos últimos 6 anos, e a gente tem aí um recorte no estudo, nós fomos capazes de apoiar muitos grupos, porque o recurso foi disponibilizado para nós. Isso é a grande virada, eu acho que a grande compreensão, ainda aquém da demanda. Nós temos dos 100% de demanda de povos indígenas que a gente tem, a gente consegue no máximo apoiar 40%. Não porque a gente não tem capacidade de chegar neles, mas porque a gente não tem recurso suficiente. Mesmo assim, isso já é um processo que começou a mudar. A compreensão, principalmente da filantropia para a conservação, que é aquela, né, foi mais conservadora e que focou muito dos seus recursos, que são maiores do que o resto da filantropia, na mão de poucas organizações internacionais ou nacionais, no traçado da conservação pura, sem humanos, né? Eventualmente percebeu que não ia ter sucesso se os recursos não chegassem na mão das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. Mas eles não tinham como fazer isso porque esse universo muito grande, né? Muito complexo. Para fazer isso, você tem que estar dentro desse universo, fazer parte dele. E é o que a gente é, né? Nós somos um fundo que nasceu do movimento socioambiental, que se inspirou constantemente na luta dos povos indígenas, que a gente acompanhou de muito perto, como vocês já escutaram, e com isso a gente pôde ir aprendendo quais são as ferramentas que a gente precisa entregar para que eles tenham sucesso. Esse é o grande segredo do nosso trabalho. E enquanto a gente quer que essas novas organizações se fortaleçam rapidamente, a nossa experiência de 20 anos faz com que essa escala, essa demanda que exista, possa ser atendida mais rápido. Então, todos nós fazemos parte desse complexo de, de processos que fazem com que a gente consiga fortalecer os povos indígenas cada vez mais, fazendo com que os recursos da filantropia sejam cada vez mais acessíveis para eles. Então, essa é a nossa história aqui. E agora a gente vai conversar com as nossas convidadas, convidadas velhas amigas, né? Na Severiá, a gente se conheceu há mais de 30 anos também. A Alessandra já faz muito tempo, então a gente tem histórias comuns e vou deixar a Inimar continuar aqui a conversa. Obrigada. Obrigada, Amália. É, eu vou depois entrar um pouco mais nesses números, né, que você levantou alguns já aqui na sua fala e trazer um pouco para o pessoal é, esses dados da nossa publicação daqui a pouquinho, depois das nossas queridas falarem. Então, dando continuidade à nossa conversa, eu quero convidar a Severiá e Diorê e primeiro fazer uma pequena apresentação dela. Severiá é filha de Carajá e Javaé, povo Inã da Ilha do Bananal. É mestra em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, especialista em educação escolar indígena,
professora da escola indígena Samuel Sarrutuem, na aldeia Tenheritipá, terra indígena Pimentel Barbosa, em Mato Grosso. É membro do Conselho Deliberativo do Fundo Casa, nossa amiga há mais de 30 anos, como falou a Amália, e a Severiá está nessa luta há muitas décadas, né? E ela tem um olhar muito profundo e próprio sobre as histórias dos nossos povos aqui no Brasil. E eu convido ela a ajudar a gente a entender melhor esse movimento de acesso a recursos pelas nossas comunidades, fazendo uma provocação, que é: como que você acha, Severiá, que os apoios diretos podem ser transformadores quando chegam na mão das nossas comunidades? É com você. Severiá já tem o microfone aberto para falar? Sim, estão me ouvindo? Bom dia. Para mim é um prazer participar dessa publicação, porque ela retrata parte da história das nossas vidas e experiências. Como a Amália, eu também vi a Elimar brincando nos campos, não do Senhor, mas brincando nos campos da Embaixada dos Povos da Floresta. A Amália foi uma companheira que me convidou para a Rainforest Action Network, na época do lançamento do Chai, para aperfeiçoar um pouco meu inglês, mas eu fui um pouquinho rebelde nisso, mas estamos aprendendo. Bom, eu sou filha de Carajá e Javaé, e como o povo Krenak, a aldeia que eu morava também não existe mais, às margens do Rio Araguaia. O meu povo hoje se encontra na Ilha do Bananal, que está sendo fortemente atacada também, diminuindo as águas, inclusive, e nosso meio de origem é das águas, né? Nós vimos do fundo das águas do Belorocã. E eu cresci em Goiás. Eu fui para lá para estudar, uma freira franciscana, que depois veio ser freira. Foi minha mãe, cresci com a mãe dela, a minha vovó Maria da Glória. E estudei lá, mas o meu objetivo era sempre voltar para o meu povo. Porque mesmo com 7 anos, eu vi que aquilo não me pertencia. Não era o estilo de vida que eu queria, não era vida. E eu cumpri essa parte do meu planejamento em parte, porque eu acabei me apaixonando por um jovem chavante, povo chavante inimigo tradicional do meu povo, e há 30 anos eu estou lá, nas terras inimigas. E é bem interessante observar isso, porque eu, enquanto Inã, Inã quer dizer gente, ou de verdade também, eu estive em dois territórios que não são meus de origem e que, teoricamente, são inimigas, são de povos inimigos. Os não indígenas, que o meu povo chama de Tori, e os chavantes chamam de Hora Azul, tivemos sempre, como o Ailton Krenak fala, estamos em guerra, né? Não foi assinado o armistício, mas isso são outras histórias. E depois com o Chavante. Então, viver nesses mundos, e aí essa coisa, entre os mundos, no mundo e com os mundos. Então, isso eu tenho aprendido ao longo desses meus 61 anos, como conviver e continuar sendo. Então, quando a Animar me pergunta isso, como os fundos chegam para a gente, é nessa perspectiva. E eu fui convidada para participar do conselho justamente nessa perspectiva de andança com as pessoas. Mediado numa filosofia que é do Apoem, que é uma liderança chavante, e resquícios da minha história, dos meus pais, do meu povo, que é ser e estar no mundo. Por muitos anos a gente, a exemplo do Davi, a gente tem trabalhado nisso, e agora eu aprendi um outro verbo do não indígena que é permanecer. Para a gente era tão lógico permanecer, mas para outros povos, para outros que não têm visto e caminhado com a nossa filosofia, não.
quer que a gente esteja, né? Seja, esteja e nem permaneça. Então, assim, essa questão do permanecer é que o Fundo Casa traz fortemente, né, nesses 20 anos, o ser e o estar. A Mária já falou muito bem, a Nimar também. Então, como é que é permanecer com autonomia? Como é que é permanecer convivendo com essas pessoas que também moram nesse país que passou a ser chamado de Brasil? Com autonomia, com independência, certa independência, porque nós, enquanto povos, não somos independentes totalmente, precisamos uns dos outros. Como que é conviver com essas pessoas? E a questão financeira é uma coisa muito nova para nós, povos indígenas, porque a exemplo de tantos outros povos, a montanha ela não vale dinheiro, ela é um parente, ela é a terra nossa mãe. Os rios que correm também correm no nosso corpo, é sangue, mas também é água. Nosso corporal é 70% de água. Então, assim, nós estamos muito interligados. E para quem não convive com isso, é muito difícil entender o que o parente, em 1787, falava, né? Que nós fazemos parte de uma cadeia da corrente, assim como outros tantos povos também falam. Mas quem vive só no concreto, no concreto de pedras, né? Não no concreto não seja teoria, é, não entende. Mesmo acontecendo a seca no Acre, mesmo acontecendo agora as chuvas, tempestades no Rio Grande do Sul. E nós falávamos isso das mudanças climáticas na década de destruição em Goiânia, no desastre do Césio 137, vieram os nossos anciãos do povo chavante e físicos alemães também nesse evento, e todos estavam falando, tanto pessoas experientes, que eram o povo chavante, quanto o físico, Wolfgang Daniels, falando que a continuar o desmatamento, o nível de desmatamento, de monocultura e tudo mais, haveria possibilidade de mudanças climáticas, nós não fomos ouvidos. Então, essa questão, por exemplo, de falar que os lugares sagrados estavam sendo atacados, não foram vistos. Porque era a experiência de indígenas, que são saberes, não é ciência, e de um físico que não era desse país, né? Era de outro, que já tinha destruído na Guerra Mundial, essas questões assim, que dava a base para não se preocupar com as mudanças climáticas, né? E está demonstrado cientificamente isso, essas mudanças, o que que ocorre, como é que acontece com o eixo da Terra. Então, assim, o fundo vem para mostrar justamente isso. Já que eles não estão ouvindo, é interessante que venha para nós diretamente. Eu gostaria de dizer que a Associação Chavante de Pimentel Barbosa foi a primeira organização indígena, depois do Núcleo de Cultura Indígena, a se constituir com uma diretoria indígena, com assessorias de não indígenas. E esse é um outro ponto que é interessante. Trabalhar com o Fundo Casa é trabalhar com parceiros, porque é uma coisa que a nossa filosofia também fala. A pessoa quando vai na nossa aldeia, o que é cobrado dela e aí, o que que você vai fazer? Não é que a gente cobra assim, não, né? Tem todo um viver lá que agora você volta para o seu mundo. Qual é a sua responsabilidade em relação à sua casa e à sua casa comum? Porque isso, o Ailton trazia muito forte quando eu ainda era mais jovem, que é assim, estamos todos na mesma canoa. Se um dia um sentir mais frio que o outro, pegar um pedaço da madeira do barco e começar a esquentar a si próprio, e cada um começar a pensar nisso, o que que vai acontecer dessa casa comum? Então, assim, nós temos sido avisados pelos nossos espíritos. E quando a gente foi, conversou, trabalhou com a Malha, ela vem dessa experiência, né, com os povos, né, pelo Centro de Pesquisa Indígena também, que ela teve atuando lá também. Então, como é que é trabalhar as pessoas que moram nesse planeta, né?
com o que pode contribuir para manter essa casa comum. Então, o fundo também entra nisso. A filantropia também, é o entendimento nosso, entra nisso. Como companheiros de estar mantendo a vida na Terra. Cada um, como diria o pessoal mais jovem, cada um no seu quadrado. Mas esse quadrado monta esse mosaico tão diferente, tão diverso e muito rico, exemplo da própria natureza. Então, assim, como é que nós, povos indígenas, que vivemos lá, que temos essa sabedoria de estar vendo que nosso lugar está ficando doente, quais são as causas dessa doença que nós sozinhos não podemos resolver? Isso que foram os anciãos que falaram, o Sibupá e o Arudi, e que a gente procura o Vanderlei de Castro, o Ailton Krenak, para trabalhar conosco a questão do manejo de animais silvestres, né? E depois o cerrado, porque também era uma coisa que não se fala muito, não se falava muito nos anos 80, né? O cerrado, nós estamos na Amazônia Legal. Então, assim, o cerrado é o grande protetor da floresta amazônica. Os povos que vivem, que é Carajá, que é Javaé, que é pessoal Kayapó, que tem uma parte, né? Chavante, se não tem esse pessoal protegendo, já teriam chegado lá na Amazônia. A exemplo da Mata Atlântica, né? Também, que vem, a Mata Atlântica vem lá, e aí ela foi devastada, desde o pau-brasil, vocês conhecem a história, né? Então, assim, o Fundo Casa é importante por isso, porque a gente está numa questão bem de trabalhar que não é organograma que fala, né? Não é assim o presidente, vice-presidente, os conselheiros, não. É um pensar indígena com agregados com experiência não indígena. No nosso, na nossa experiência, né, no Fundo Chavante, tem o AREN, que é o grande conselho. A gente conversa desde coisas triviais até a questão da gestão, né, que é bem mais complicado, questão da aplicação do recurso. Então, é justamente isso. O fundo trabalha dessa forma, né? Como é que nós vamos trabalhar juntos? O fundo caso, né? Como que nós podemos possibilitar? É uma coisa. O segundo é a questão do diálogo. Já foi falado isso. Diálogo com as pessoas responsáveis pelas suas casas. Porque até então as pessoas querem. Lembrando que tudo isso, reforçando o que a Amália falou, que nós vamos criar uma certa autonomia a partir da Constituição, que a gente passou a ser visto como gente, que até então nós não éramos gente. Nós, até hoje, né, nós fazemos parte da natureza, né? Muitas pessoas acham que a gente ainda nasce pendurado assim nas árvores, né? Fazendo parte da natureza. Não é bem assim. Então, nós começamos a trabalhar como é que a gente vai estar gerindo coisas de problemas que não fomos nós que começamos, né? Então, assim, entrada para garimpo, a entrada para mineração, hidrelétricas, pescaria ilegal. Então, nós, com um pequeno barco tradicional, não dá para impedir a entrada de invasores. Quais são os outros recursos que nós podemos usar para manter, gerir esse território que nos sobrou? Porque o povo chavante não está no seu território tradicional completo. Então, assim, temos trabalhado em parceria. O fundo tem trabalhado em parceria. Então, quando esse recurso chega direto para quem? Agora eu lembrei o que eu ia falar. É, não tem como alguém chegar, mesmo com boa vontade, chegar na sua casa e falar, olha, esse vaso aqui não é aqui, você coloca ele para lá, isso aqui você vai retirar, você vai fazer a sua mobília diferente, você vai fazer a sua casa diferente, que vai te dar mais boa saúde, vai te dar novas energias, e é assim que você tem que fazer. Não é assim. Não é porque nós não conhecemos o dinheiro, é que a gente não pode aprender como que é. Aliás, o povo brasileiro não está sabendo usar o dinheiro, está todo mundo endividado. Então, assim, como é
trabalhar com esse recurso para nós, e foi o que a gente falou, no nosso caso, práticas tradicionais aliadas à fiscalização territorial. E nós que temos que cuidar da nossa casa. Nós que temos que saber quem a gente recebe da nossa casa. Então, o fundo do caso, ela tem feito isso. Trabalhado com as pessoas, diálogo é muito importante. E você não pode chegar, eu sei lidar com dinheiro, eu faço isso e acontece. Não. Ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, como é que nós podemos trabalhar? Tem questões que a gente precisa melhorar? Tem, como qualquer outro processo. É um processo. Isso que é interessante. Esse trabalhar com a filantropia socioambiental é um processo. Nós que viemos primeiro sofremos muito com isso até chegar num ponto de equilíbrio. E vamos continuar tentando para melhorar cada vez mais. Essa publicação, essa parte dessa experiência, esses 20 anos. Quem chega e quem é entendido mais de economia pode falar, nossa, podia ter cortado o caminho. Podia, mas era o que a gente que estava lá fez, achou que era melhor. Então, como é que nós podemos melhorar esse caminhar? Esse caminhar juntos, com respeito, com diálogo, novamente finalizando com o objetivo de manter essa casa comum para todo mundo. Que o desenvolvimento seja visto como algo que possibilita você ter um padrão de vida dentro do que você acha que seja interessante, mas mantendo a casa comum, porque se explodir, todo mundo explode junto. Agora, já tem uma galera que fala que quem sobreviverá serão pessoas que têm dinheiro. Porque cada voo espacial não são as pessoas que estão sendo afetadas pela mudança climática ali no Rio Grande do Sul que vai pegar, que vai ter recurso para ir para Marte. Não é quem ficou na seca lá do Acre que vai ter recurso para um outro espaço. Que vai para lá, para esse outro lugar, para quê? Para destruir de novo? Se a gente não aprendeu a ser, estar e permanecer cuidando do lugar que a gente vive. Então fica aí a pergunta, como é que nós podemos viver e qual é a nossa parte de responsabilidade para manter o planeta, para que o céu não desabe em cima das nossas cabeças. Nós temos dito o seguinte, nós estamos ficando cansados. Será que a gente vai ter que falar igual Hércules, para quem é da religião católica, que Hércules segura o templo, né? O Hércules não, Sansão. E aí ele não aguenta mais e fala, morra eu com os filisteus, né? Então os xamãs já estão ficando cansados. A gente vai ter que falar, morra nós com todo mundo? Então, assim, qual é o papel do fundo, né? Da filantropia, qual é o papel nosso enquanto fundo casa, qual é o nosso papel enquanto povos indígenas do Brasil e outros povos, como o pessoal quilombola, que traz outras experiências do povo ancestral e que agrega outros conhecimentos aqui num outro território que ele não conhece, mas que é muito parecido com ele. E os outros povos originários all over the world, né? Ao redor de todo mundo. Como é que ficamos nós todos? Muito obrigada. Veria, muito obrigada pela sua fala e por essas provocações que você nos deixa, né? Realmente, nossos pajés estão ficando cansados, né, de segurar o céu. E a gente fica muito feliz de ver um movimento da filantropia reconhecendo o papel dos povos indígenas, mas a gente também não quer estar sozinho nessa, né? Não adianta destinar recursos para as nossas comunidades protegerem nossos territórios e continuarem comendo nossas florestas, envenenando nossos rios, né? Comendo nossas montanhas, eu queria dizer, envenenando nossos rios e devastando nossos campos de cerrado, Mata Atlântica e tantos outros biomas. A CVRA trouxe em vários momentos, pontos que conversam com nossa publicação, num sentido de, com relação aos lugares, né? Esses lugares que a CVRA mencionou, do Cerrado e da Mata Atlântica. É uma coisa que a gente tem em dados, os números, eles ajudam a gente
nessa história para tentar mover um pouco esse desequilíbrio dessa balança. Porque a gente vai poder ver na publicação, por exemplo, que a maior parte dos nossos apoios eles são na Amazônia. E essa não é uma escolha do Fundo Casa, de que a maior parte desses recursos sejam destinados na Amazônia. Ele tem a ver com a agenda também, né, dos nossos parceiros financiadores. Então, é muito importante que você traga isso, né, porque a gente também precisa ter esse olhar para esses outros lugares, lugares que muitas vezes foram devastados e que a gente não pôde segurar, né, mas a gente também está disposto a fazer um movimento de recuperação. Então, a gente quer apoio para outras regiões também, além da Amazônia, né? A Severiá também trouxe um ponto que me tocou com relação ao povo Xavante, né? Que não está mais no seu território tradicional, como você falou, não ele todo, porque nossas comunidades, as que tiveram, né, os seus territórios demarcados, eles foram demarcados, eles foram confinados, né? Nós temos agora que viver num espaço limitado. Então, mesmo para os povos que têm todo um conhecimento de viver nesses lugares, as coisas mudaram, porque você não tem mais a liberdade de circular livremente nos seus territórios. Muitos territórios, a fonte de água, as nascentes de água ficaram fora desses territórios. Então, como que a gente vai poder manter a vida nesses territórios se a água nasce fora e aí já chega envenenada muitas vezes? Ou o território do povo Munduruku, que está tendo seus rios envenenados por mercúrio, por causa do garimpo, e do povo Yanomami também, e do povo Kayapó, e de tantos, né? Então, além dos recursos, os recursos são muito importantes para a gente fazer o que a gente já tem feito. Mas, além disso, é preciso olhar para o que está sendo feito fora dos nossos territórios, em volta dos nossos territórios, e parar, né, esse comportamento predatório. Eu vou chamar nossa convidada, a querida Alessandra, para fazer parte aqui da conversa, porque ela também tem essa experiência, né, de vida, de tudo isso que a gente está falando. É, eu vou apresentar rapidamente a Alessandra Corapi. A Alessandra é do povo Munduruku, da aldeia Praia do Índio, no Rio Tapajós, no Pará. Ela é presidente da Associação Indígena Pariri, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Eu nem consegui nominar todos, porque são muitos prêmios, mas eu vou citar um, que é, entre eles, né, o da Justiça Global e o Goldman Environmental Prize de 2023, que é considerado o prêmio mais importante para ativistas ambientais, e ela é uma reconhecida defensora dos direitos dos povos e da natureza. Bem-vinda, Lê, e obrigado pela sua presença. Como você, Oh, como você sabe, tá casa tem apoiado a luta, né, do povo Munduruku. Eu olhei aqui no nossas informações do banco de dados, que é da onde veio toda essa informação que a gente trabalha na publicação, e já tem pelo menos 16 anos que o Fundo Casa tem tido alguma parceria com organizações do povo Munduruku. E eu queria te perguntar, como que você vê a importância dos apoios recebidos pelas organizações Munduruku para o fortalecimento dessa luta por direitos? Com você, Ale. É, bom dia a todos, bom dia para quem está ouvindo, né? Quem vai assistir depois. O apoio ela foi muito importante para a gente, porque a gente recebeu, né, na mão e a gente foi aprendendo a lidar com sistemas não indígenas. A gente sempre teve na luta pela demarcação, mas também contra os grandes projetos que tem para cima da gente.
E dentro do território mesmo, estou falando do território Saremaibã, é um território que ainda não foi demarcado, né? Mas já tem vários projetos, né, para ser construído, que é uma delas é Ferrogrão, outros são os projetos desde o década de militar, temos de militar, esses projetos, as hidrelétricas do Tapajós, do Jamanchim, na Amazônia toda. E também tem as mineradoras, né? Por conta do marco temporal, foi aprovado no Congresso, e aí acabou, né, incentivando essas invasões dentro do território. Só que o povo ele sempre lutou, né? O povo Munduruku ele sempre foi muito resistente, né? Nunca deixou por enganar qualquer pessoa que entrasse dentro do território. E uma luta que a gente teve, né, a gente sempre fala dessa luta, a usina hidrelétrica São Luís Tapajós, né? Porque é uma usina que queria construir depois da Belo Monte, depois do Belo Monte lá no Rio Xingu, queria já começar no Rio Tapajós, com todos pesquisadores entrando já dentro do território, e o povo decidiu de não deixar mais pesquisadores entrar dentro do território, né, terminar suas pesquisas, e aí, em 2016, ela foi arquivada, a usina hidrelétrica São Luís Tapajós, porque a gente não deixou entrar pesquisadores. E também o povo construiu o protocolo de consulta do povo Munduruku, junto também com os amigos ribeirinhos, né, os beradeiros do Montanha Mangabal. Mas a gente sabe que aqui no nosso redor do Tapajós, ele tem muita empresa, inclusive os portos, né, sendo já construída, já tem mais de 20 portos liberados, principalmente pela SEMAS do estado do Pará, e também a criação de flonas, parques, são um projeto do próprio governo, e a concessão florestal, muitas vezes, quem libera é o governo do estado, né, que é a SEMA. Então, falar de autonomia, eu acho que nós estamos muito nessa luta de autonomia, de depender de nenhuma empresa, né, do governo, para achar que a gente não tem direito à terra. Aí o fundo casa, ele entra aqui, né? A gente tem acesso, né? A gente não tem que é tanto burocrático como a gente tem em outros, né? Organização, como diz a parente, né? Acha que a gente não tem aquela autonomia, a gente acha que nunca vamos aprender. No início, quando eu entrei na associação, era tudo novo, né? Até nota fiscal, às vezes eu querendo comprar uma banana dos nossos parentes, comprar tapioca, farinha, que muitas vezes nós deixamos de comprar dos nossos próprios parentes para comprar no mercado. E aí eu ficava imaginando como que nós temos autonomia, que nós não podemos, né, usar o nosso próprio da terra, o uso da terra, né? Aí vez nós deixamos olhar de comprar nossa farinha do nosso parente e nós vamos comprar no mercado. Eu acho assim muito contraditório, né? Ai, desculpa, gente, é que eu estou na aldeia, aí é menino, começou a chegar. Então, é muito contraditório quando a gente vai falar de autonomia, mas não dá aquela liberdade para você de ter acesso, né, ao nosso recursos, né, de alimentos, peixe, né, macaxeira, né, e a gente, muitas vezes, os que financiam, eles querem nota fiscal. E é onde nós moramos, às vezes é um lugar de garimpo, às vezes é um lugar que é muito irregular, né? Ilegal. Eles têm empresa, mesmo assim eles não querem fornecer nota fiscal. E a gente fica brigando, brigando. E nós, né, do movimento, que luta para defender o território, contra todo esse processo ao nosso direito, ao nosso território, a gente acaba botando nossa cara muito à frente e dizer, ó, eu exijo, eu tenho um direito como consumidor à nota fiscal. Então, muitas vezes a gente sai do território para buscar uma nota fiscal porque
exigido muito, né? Não, precisa de nota fiscal, senão você não vai ter acesso aos projetos. Então, pede cotação de 3 vezes, eu acho assim, a gente, a gente que mora numa região de garimpo, né, muito bolsonarista, muito de empresas, né, que olha com a cara da gente e diz assim, "Ah, é uma ONG, é uma ONGeira, né? Já ouvi muito isso, né? Eu já ouvi muito as pessoas achar que a gente acha que não sabe direito os nossos direitos. E a gente sabe qual é o nossos direitos, a gente sabe os nossos direitos de consumidor, né? Então, o Fundo Casa, ele acaba ajudando a nós facilitar, né? E não tem aquela a pessoa ameaçada, por exemplo, como é que ele vai, né? Chegou esse parente. Como é que a gente vai lidar com recursos, né? Como, por exemplo, as ameaças, né? O governo, o próprio Estado, ele não apoia, né? Financiador. Às vezes eles querem que a gente anda de, de carro, sair da aldeia até na cidade, é um absurdo. Como a gente mostrasse a nossa cara, mostrar para o mundo todo, e a gente precisa, né, de que os não indígenas acompanhassem a gente. E a gente, muitas vezes, nós somos muito coletivos, não saímos sozinhos, né? Nós temos nossos filhos, né? Nós temos nossos pais, nós temos nossos irmãos, que também muitas vezes são ameaçados, nossos parentes têm os seus filhos, e às vezes tem aquele apoio, tá? Quer dar apoio para uma pessoa. E a gente fala que não, a gente é um coletivo. Quando a gente se fala em coletivo, a gente está falando de resistência, né? De autonomia. Falando que, né, por mais que tenha um território já demarcado, homologado, ele tem invasões dentro, não tem desintrusão. A gente já vem pedindo, como Yanomami, Caiapó e Munduruku, a desintrusão do território. E aquelas terras que não tem, por conta não tem demarcação. E a gente sozinho, nosso povo, ter que sair das suas aldeias, fazer trabalho do Estado, do Estado. E aí o que, que o Estado faz? Né? Libera a SEMA para liberar portos, o Estado coloca, principalmente aqui no estado do Pará, que o governo do Helder Barbalho libera garimpo só com o municipal que resolve o problema de legalizar o garimpo, né? E atualmente agora tem uns projetos de projeto, não, PLG, que um deputado estadual, o SP Tomás, contribuiu na ANM, tem PLG. Mas PLG é onde que estão, né? Qual território? Com certeza está no nosso, né? Porque não é terra do Natal. E o risco que nós temos, né? O risco que nós temos quando a gente está lutando contra os municípios, o município é contra a gente. E a gente tem que estar lá no município exigindo nota fiscal. E muitas vezes bota muita burocracia, né, no parceiro e não facilita o nosso trabalho. E é como que trabalha para facilitar a nossa vida, né? Para não estar no meio dos nossos inimigos, porque infelizmente nós ficamos no meio dos nossos inimigos. Né? Nós borratamos nossas caras, correndo risco. Nenhum parceiro vem chegar aqui, morar aqui e dizer assim, vou acompanhar você, Alexandre. Alguém, quando me acompanha, né, eles falam assim, "Ah, tu faz tudo isso, eu faço. Eu vou ter no posto, eu vou no mercado, eu vou ter que, às vezes, nos lugares que eu não deveria estar, mas eu vou, infelizmente. Mas eu vou para o território e volto. E agora, com a comunicação, facilitou, né? Mas para quê, né? Para o povo, para os garimpeiros, facilitou algumas coisas para a gente, mas para os garimpeiros também. Para os garimpeiros, eles, eles veem a gente quando entra dentro do território, quando a gente sai do território, né? E aí agora, atualmente, a gente vai criar mais aldeias para nós fiscalizar o território. Quando a gente se fala mais aldeia, a gente precisa
de apoio, né? Na comunicação, internet, precisa de transporte, né? Porque é cachoeira e muitas vezes a gente a gente precisa transportar, porque ninguém vai andar mais de canoa, porque nossos inimigos têm transporte muito mais rápido que a nós. E aí a gente precisa das ferramentas para a gente fazer, né? As placas, então, essas coisas que muitas vezes o patrulha não entende. E muitas vezes, quando quebra uma madeira, ele não é barato, ele é caríssimo, né? Acho que todo casa sabe disso. Haver uma manutenção de uma madeira, às vezes é 2, 3, 4, 10 mil reais. As pessoas não entendem, é muito caro. Mas é nossa, é onde que nós moramos, né? Um transporte para você ter um prédio para 4 pessoas, estou falando 4 pessoas, o cara cobra R$ 600 para ir, mais 600 para voltar. 4 pessoas duram 1.200. Imagine um aposentado ter que descer na cidade, receber sua aposentadoria, gasta em combustível, gasta em alimentação e outras coisas que fez. Então, assim, a gente vem trabalhando muito. Hoje a gente conseguiu projetos para perfuração de poço. Hoje a gente conseguiu muito apoio, graças a Deus, e ainda falta muito mais. Transporte, né? Quarentão, uma vadeira, um casco. O povo Munduruku, quando sai uma família, ele não sai sozinho, uma pessoa, ele sai com todo mundo, com seus filhos, papagaio, com os cachorros, sai com todo mundo, né? Então, e a gente vem buscando mais apoio, né? A gente começou a legalizar com apoio do próprio Fundo Casa para a gente trabalhar certinho, ter o nosso advogado, o contador, porque senão a gente não sabe direito a essa parte burocrática do sistema. A gente está aprendendo aos poucos. Mas quem está ajudando a gente começa a entender melhor, até ensinar para os caciques que o sistema ele demora muito. Né? Como a gente tem muito problema com o território, a gente está nessa fase muito de construção, é, construção de centro de formação, uma mini universidade no Munduruku do Médio Tapajós. A gente tem também construção da sede da Pariri, há 25 anos que a Pariri existe, mas ela nunca tiveu uma sede, e é tudo caro, e a gente está aos poucos construindo a sede da Pariri. E outra que a gente está construindo esses postos, né? A gente está construindo agora casa de galinha, trabalhando com agroecologia, a gente quer trabalhar com criação de peixes. O rio está contaminado o peixe está contaminado com mercúrio. O próprio leite das mulheres, o próprio leite das mulheres, elas estão contaminadas, né? Envenenando os filhos. Então, é muita coisa, né? Mas eu quero muito agradecer o Fundo Casa, Casa Facilita. Eu quero que continue esse trabalho tão bonito de fortalecimento da base, fortalecimento do território, fortalecimento das organizações, né? Das associações, para que a gente possa continuar em pé firme e forte. E parabéns pelo trabalho, Amália. Eu admiro muito grupo do casa, que entende, né, entende a realidade da nossa vida, do nosso história. Obrigado, Ale. Muito obrigado pela sua fala. Em algum momento a gente teve alguma dificuldade de te ouvir. Acho que ficou um pouco ruim o sinal. Acho que os parentes também estão ali em volta da Ale almoçando, porque a gente chegou nessa hora de almoço, né? E deve ter dividido aí um pouco o sinal. Ah lá, tá todo mundo almoçando. Estamos almoçando junto com vocês aqui. Mas eu quero agradecer muito sua participação. Você traz, né, tantos pontos importantes eh, e difíceis, né, que nos deixam tristes também de ver essa situação
que a gente tem no território, de ter territórios ainda, Munduruku, ainda não demarcados, e vocês estão nessa luta incansável, né, por garantir esses lugares, e mesmo esses territórios demarcados, invadidos pelo garimpo, as nossas águas dos nossos rios contaminadas, né? A Lei estava falando um pouquinho aqui para a gente sobre isso, como foi detectado mercúrio até no leite das mães, né? Que estão amamentando seus bebês já com um leite contaminado por mercúrio, e isso é muito grave. E o CASA tem trabalhado junto com o povo Munduruku há muitos anos, tentando apoiar em todas essas demandas que eles nos trazem. São muitas, como a Ale trouxe, são muitas dificuldades também para realizar projetos nos territórios, se não houver alguma sensibilidade e flexibilidade por parte de nós que apoiamos esses projetos, né? Como, por exemplo, comprar os alimentos produzidos direto pela comunidade, e como isso é importante. É, acho que a Alessandra trouxe esse ponto porque ele é muito importante para as comunidades. Poder comprar da própria comunidade a produção, não é qualquer financiador que permite isso, porque vai exigir uma nota fiscal. E é importante a gente olhar quando a gente faz uma exigência desse tipo, o que que a gente está favorecendo? A gente está favorecendo outros comerciantes irem vender nesses territórios, porque a gente exige uma nota fiscal. Será que é esse o caminho, né? Será que ter um recibo do produtor local, desse produto, desse alimento que foi produzido, não é suficiente para as nossas organizações? Então, acho que é momento, né, de reflexão. O CASA já tem adotado algumas práticas nesse sentido, né, de flexibilizar, de possibilitar que os projetos aconteçam dentro da realidade desses lugares. É, e sobre todas essas ameaças, né, ao território Munduruku, que a Alessandra trouxe, como a ferrogrão, garimpo, portos, é todo tipo de ataque, né? E as comunidades, as organizações indígenas têm cumprido, assim, um papel incrível que não tem como a gente substituir esse trabalho que tem sido feito por elas, porque eles estão o tempo todo acompanhando o que está o que está acontecendo, denunciando o que está acontecendo. A Alessandra indo para Brasília, pautando e colocando o dedo na cara de quem precisa levar um dedo na cara também de vez em quando, para mostrar o que é que está acontecendo e o que precisa ser feito. Então, para nós, a Alessandra é uma inspiração, não só a Alessandra, mas muitas das lideranças que a gente apoia são inspiração para o nosso trabalho, nos movem, né, a buscar recursos para que possam continuar fazendo esse trabalho. Não sei se a Amália quer fazer algum comentário aqui, antes que eu entre em mais alguns dados sobre a nossa publicação. Então, passo a palavra. Sim, rapidamente, eu acho que alguns dos pontos, e esse precisamente sobre a questão das notas fiscais, né? A gente entende a legislação local o suficiente para saber aonde pode flexibilizar. Ao mesmo tempo, a Alessandra é uma das que entendeu melhor do que qualquer outra liderança como é importante ter documentos, algum documento, nem que seja um bloquinho de recibo que você fala, comprei isso, assina aqui, põe o dedo, para provar que o recurso que veio para ela e para a associação foi usado para o projeto e para o que ele era destinado, porque a gente sabe e escutamos muito claramente aqui que eles vivem num território cercado de inimigos, né? De muito perigo. E é muito fácil, já acontece muitas vezes, a criminalização das lideranças ou até a difamação, né? Então, quando você tem alguma prova de que os recursos chegaram e foram bem usados e destinados para as atividades corretas, porque você guardou o documento,
Então, a nossa preocupação com isso não é porque a gente não confia, né? A gente entende muito bem. É muito difícil e é muito caro, como ela falou, né? Não é uma coisa que você consegue. Às vezes a gente escuta, vou dar R$ 500, US$ 500 para alguém. Não dá para fazer nada com isso, desculpa. A gente está. É por isso que a gente está tão fortemente desafiando esse campo da filantropia. Quer a floresta em pé, faz o recurso chegar. Se não dá para fazer chegar direto, porque algumas associações ainda não estão prontas, tem caminhos. E o Fundo Casa não é o único caminho, né? Temos outros fundos no Brasil muito estruturados, com muita competência e muita eficiência para fazer o recurso chegar onde precisa, com o devido cuidado. Então, eu acho que a grande mensagem aqui, principalmente para o campo da filantropia, é que tem que saber fazer, é um cuidado, é uma arte fazer esse trabalho, que a gente se dedicou a vida inteira para fazer de uma forma que seja bom para eles, não para nós, né? A gente não importa aqui. A gente é só um canal. Se a gente consegue fazer uma ponte entre recursos para que o recurso da filantropia, né, em grande escala, chegue com cuidado, com respeito, com acolhimento, e para que esses projetos tenham sucesso, que é esse que é o objetivo, é isso que a gente vai fazer. Eu acho que essa é a grande questão aqui. Dá para fazer, eles estão, todas as nossas associações têm muito interesse em fazer por eles mesmos, autonomia, dá para aprender. Olha aí a Alessandra para provar e todos os outros, né? Tem alguns aqui, inclusive, que estão assistindo, né? O Suruís. A gente trabalha, como a gente já viu, a Animar vai falar um pouco mais dos detalhes. Mas eu acho que é uma grande mensagem que todos têm que ouvir e repetir. Se a gente quer este planeta vivo, esse recurso tem que chegar na mão dos guardiões dos nossos biomas, das nossas fontes de vida desse planeta. E tem formas de fazer isso com eficiência e escala, porque a gente está escutando a escala no nosso sentido alguns de nós têm capacidade comprovada de receber os volumes que a grande filantropia pode doar, porque ela não pode doar em pequenos valores. Mas a gente pode receber. E a gente vai fazer a outra escala, que a gente tem chamado de outscaling, né? de, de capilaridade. A gente consegue ter esse acesso a esses territórios, as necessidades, para fazer muitas e muitas e muitos e muitos e muitos apoios complementares, multi abordagem, o que é preciso, o que é preciso. Por isso que as nossas chamadas para projetos, todas, não só para o povo indígena, primeiro a gente faz a consulta. Olha, temos recursos aqui, o que é que vocês precisam? E a partir daí a gente faz a chamada. Então, é todo um cuidado e é uma arte realmente. E a gente precisa que o recurso chegue. Precisa chegar, não dá tempo, a gente não tem mais tempo. É agora que essa coisa tem que acontecer. Então vamos. Era isso que eu não queria deixar de falar disso. Obrigada, Amália. É isso mesmo. A gente tem aprendido muito, né? E indo ajustando tudo que a gente precisa para que esse trabalho seja feito da melhor maneira. Bom, a gente está caminhando já, né, para um encerramento do nosso lançamento, mas eu queria trazer assim um pouquinho para vocês do que mais que vocês vão encontrar na publicação. E isso uma fotografia, um desenho das doações realizadas pelo Fundo Casa para os povos indígenas. Um mergulho profundo nos dados reunidos, nos nossos apoios realizados nessa caminhada. São dados que foram extraídos da nossa base de gerenciamento de dados, como a gente comentou, que guarda informações preciosas contidas nas propostas e nos relatórios de projetos que a gente recebe. Essas informações foram analisadas, foram cruzadas, comparadas, possibilitando a gente ver essa fotografia dos apoios do Fundo Casa. E a partir desses dados, é possível entender
a evolução dos nossos apoios para as organizações indígenas e também, de forma mais ampla, como os recursos têm chegado a essas organizações, refletindo essa mudança de olhar da filantropia, principalmente das conservacionistas, mas tardiamente até, acho que acredito que a gente pode dizer, mas que é muito necessária, né? E que inclui os povos guardiões desses lugares onde a terra descansa nas suas estratégias de atuação. Essa mudança de cenário, ela reflete diretamente no aumento da capacidade do Fundo Casa de atender a essa crescente demanda dos povos indígenas por mais autonomia nas soluções que desejam para os seus territórios. Desde a nossa fundação, a gente tem conseguido apoiar os povos indígenas, mas na medida que a gente consegue captar recursos para direcionar para essas lutas, né? E os dados reunidos na publicação, eles mostram claramente que somente de 2018 a 2023 que a gente pode fazer isso numa escala realmente transformadora, como a Amália trouxe ali na fala dela. Foi num período de 6 anos que o CASA alcançou o número de 645 projetos indígenas apoiados, num total de 300 milhões de reais, ou 6 milhões de dólares doados só para organizações indígenas. Isso representa 40% de todo o recurso doado pelo Fundo Casa nesse período. Fazer essa publicação foi um trabalho enorme da nossa equipe de compilar toda essa informação. E a gente ficou muito feliz quando a gente pôde ver esses dados reunidos, e por isso que a gente quis compartilhar, né? E é por isso que hoje a gente diz que a gente está celebrando o lançamento dessa publicação. No ano que vem, em 2025, o CASA vai completar 20 anos de atuação. E nesse período conseguiu construir essa estratégia, capaz de chegar nos lugares mais distantes e a apoiar muitos grupos que nunca tinham tido acesso a recursos financeiros diretamente. Com esses apoios, essas comunidades puderam executar suas próprias soluções para suas vidas e seus territórios. E eu acho que a gente pode dizer que a gente tem feito a nossa contribuição para adiar o fim do mundo. E isso para nós é motivo de muito orgulho e a gente quer fazer cada vez mais. Então eu convido todas as pessoas a mergulhar com a gente nessa história e ajudar a ampliar as nossas vozes. O link para a publicação já está disponível no chat. Convido todo mundo a entrar ali, precisa se cadastrar para baixar. E acho que nesses minutinhos finais, a gente pode dar um gostinho para vocês. Peraí, me perdi aqui no compartilhar tela. Aqui. Compartilhar a tela com vocês para dar um gostinho só do que vocês vão encontrar na publicação, para vocês verem como ela ficou bonita, essa capa. Tem uma foto do nosso parceiro querido, Tasca Yawanawá, que é um excelente fotógrafo e mandou assim umas fotos maravilhosas para a gente poder ilustrar um pouquinho a publicação. A gente tem aqui também fotografias de organizações apoiadas que enviaram para a gente, e vocês vão ter acesso a essa informação preciosa que pode dar muito direcionamento para os nossos trabalhos. Eu separei, eu escolhi alguns momentos, alguns números, mas eu sei que a gente está muito avançado no tempo e não sei se vai dar tempo de compartilhar tudo com vocês, mas eu separei aqui alguns trechinhos. Por exemplo, esse que, que mostra, nas coluninhas vermelhas, mostra o número de apoios que o CASA fez, né, ano a ano para as organizações. E a linha escura são os projetos que a gente recebeu. E aí dá para ver como cada vez a gente tem recebido mais projetos, e apesar da gente ter aumentado o número de apoios, ainda está bem distante do número de projetos que a gente recebe. E que então existe um grande espaço aí
né, para a gente poder aumentar esses apoios. Aqui nesse outro gráfico, aqui do lado direito, mostra a evolução em porcentagem dos apoios a povos indígenas no Fundo Casa, de 2018 para 2023. Vocês podem ver aqui que em 2018 representava 12% do total de apoios, chegando agora, em 2023, a 47%. Então, a gente foi ano a ano ampliando esses apoios às organizações indígenas. Aqui, o número de organizações indígenas apoiadas, também ano a ano. Vocês veem que dá para, se a gente se debruçar, né, sobre esses números, dá para entender muita coisa. Dá para ver aqui que em 2015 a gente estava apoiando 3 organizações indígenas. E em 2023 foram 146. Um número, assim, um salto enorme de apoio para as organizações indígenas. Tem muita coisa bacana para vocês verem. Tem muita beleza também. A gente gostou, né, desse jeito de mostrar, porque é um gráfico, mas tem cor, tem desenho. Aqui ele me lembra aquele milho colorido que os Guarani cultivam, e eu achei que ficou tão bonito. Mas tenho algumas coisas que eu queria também ressaltar, que a gente já trouxe na fala, mas que os gráficos e os dados ajudam a gente comprovar, né? Aqui, por exemplo, nossos apoios por região do país. E a gente vê na barra verdinha escura é a população indígena nessas regiões. E a vermelha é os apoios que o Fundo Casa fez para povos indígenas nessas regiões. Nesse aqui dá para a gente chamar a atenção para o Nordeste, por exemplo, que tem 26% da população indígena, mas que recebeu 10% dos apoios indígenas do Fundo Casa. E aqui eu volto aquele assunto que a gente já falou, né? A gente tem muito recurso sendo destinado para a Amazônia, mas a gente também precisa de recursos para o Nordeste, a gente precisa de recursos para o Sul, para o Sudeste, para outras regiões que também são muito importantes. Todas, né? Todas essas regiões são muito importantes. A gente tem aqui a representação de mulheres dentro dos projetos apoiados. 35% dos projetos apoiados foram liderados por mulheres. E 19% das organizações que o Fundo Casa apoia são lideradas por mulheres. E a gente tem visto um crescimento também a cada ano dessas organizações lideradas por mulheres. A gente tem um mapa onde dá para a gente enxergar onde estão os apoios que o Fundo Casa tem feito. A gente tem aqui 69% dos apoios na Amazônia. A gente sabe que a Amazônia abriga a maior parte da população indígena e também de floresta preservada, mas a gente quer poder apoiar o Pampa, a gente quer poder apoiar o Pantanal, a gente quer poder apoiar a Mata Atlântica, a Caatinga. Então, a gente espera que esses números, né, desenhados aqui, ajudem a, a gente a poder equilibrar um pouco mais mesmo essa balança. Eu acho que está chegando, tem muita coisa a mais para mostrar, né? Mas está chegando no nosso horário, então eu vou começar a finalizar aqui. Convido todo mundo a baixar a publicação, ler com calma, mergulhar aí nessas informações para poder trocar com a gente. Agora é 12:30. Não sei se a gente tem tempo de abrir um pouco para os nossos participantes, é, ou se a gente não consegue. Nosso, nossa querida de comunicação pode me dar um toque sobre isso? Olha, a gente pode deixar 5 minutos aqui, a gente não pode estourar muito, mas se alguém quiser fazer algum comentário muito rápido, eu vou abrir aqui o microfone, a pessoa pode levantar a mão. Se alguém tiver algum comentário, temos pouquinhos minutos, pessoal, estamos já
passando aqui do nosso tempo, na verdade. Uhum. Oi, Pelo gente. menos convidamos para colocar as câmeras para a gente tirar umas fotos. Uhum. E falem. Eu não consegui levantar a mão, desculpa. É a Alexandra, aqui do Museu Paité, da Terra Indígena 7 de Setembro. Eu só queria deixar um comentário rápido. A gente falou muito do apoio, né, de como o Fundo Casa vem trabalhando com nós, povos indígenas. É muito importante. A gente se sente amparado por vocês, porque pelo menos a nossa aldeia, a nossa organização, toda vez que precisou do Fundo Casa, a gente nunca recebeu um não. A gente sempre foi positivo, né? E nos piores momentos, eu lembro que o Fundo Casa chegou na nossa vida na época da pandemia. E tem sido esses anos, né? Desde a pandemia a gente não soltou mais a mão. Então a gente tem esse percurso aí junto com vocês. Isso eu tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa. E só destacar também a importância dessas publicações. Algumas semanas atrás até pedi ao Regis que a gente queria ter acesso a alguma publicação impressa, né? Porque a gente tem acesso ao e-book, à publicação digital, porque são materiais muito ricos visualmente, né? Com uma linguagem acessível que a gente tem usado nas nossas oficinas, que a gente tem mostrado aqui para o nosso grupo, né? As informações, teve recentemente também uma publicação sobre direitos ativistas, né, direitos humanos, muito boa, parabéns também. Então, a gente quero só deixar isso registrado, que as publicações de vocês, de todo esse trabalho maravilhoso, também tem sido uma fonte para a gente, né, de treinamento, de oficinas, da gente refletir, né, sobre esses dados. Né? A gente também está fazendo esse exercício, aprendendo. Nossa comunidade é bilíngue, é um desafio imenso, né? A gente fala na língua paité, e trazer essas informações, traduzir para a língua paité, é um desafio também, mas com esses gráficos, com esse colorido, com essas imagens, fica um exercício bem agradável. Então, quero só deixar aqui o parabéns para todos vocês. Obrigada, Alessandra. Para a gente que é uma alegria você ter abrido o microfone e trazido essas palavras. Eu fico muito feliz de ter você aqui ouvindo a gente e outras pessoas do povo Paiter. Tem fotografias lindas do povo Paiter também na nossa publicação. Fico muito feliz e quero agradecer. Para finalizar, eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram presentes com a gente. Quero agradecer aos nossos parceiros, financiadores, que possibilitaram que esses mais de 30 milhões de reais chegassem diretamente na mão das nossas comunidades. Quero agradecer a nossa equipe, que se dedica de maneira profunda, desenvolvendo seu trabalho com respeito e acolhimento, junto com as comunidades que a gente tem o privilégio de trabalhar. Quero agradecer nossa equipe de comunicação, que nos bastidores fez tudo isso acontecer. E quero agradecer especialmente as associações indígenas que a gente pode apoiar nesse período. Agradecer a confiança e a parceria com o Fundo Casa ao longo de todos esses anos e nos ensinando os melhores caminhos. A gente espera E poder. alguns dos colaboradores daqui da publicação, Rodrigo Moreira e a Ângela Papiani, que estão aqui, Sim, sem câmera, mas agradecer muito, porque foi um trabalho e tanto. sim, agradeço ao Rodrigo, a Maíra também, que não falou, mas que participou muito dessa publicação. Agradecer a Cristina Orfeu também, que não está aqui com a gente hoje, porque está representando o Fundo Casa numa outra agenda hoje, mas que também é uma das mãos, né? Que junto com todos nós construímos esse material para compartilhar com vocês. Obrigada. É isso. Espero que gostem da publicação e baixem no link. Em breve vai estar no nosso site também. Todo mundo que se inscreveu vai receber
por e-mail também o link para baixar. E é isso, com isso encerramos.